Prezados seguidores, prezados amigos, pesquisadores, pessoas que gostam de ouvir, palestras, que gostam de aprender, de pesquisar, a gente está aqui para comentar coisas importantes, porque ninguém nasceu sabendo, né? Todos vão aprendendo desde quando as pessoas nascem. Ele não começa a andar de uma hora para outra, né? Quando uma criança nasce, ele não aprende a andar rapidamente, né? Aos poucos ele vai aprendendo, né? Vai gatinhando e depois vai aprendendo a andar. Assim também todos, né? Os trabalhadores, os estudantes, os autônomos, a dona de casa, né? Aquele que trabalha de empregada, aquele que trabalha em empresa, né? Aquele que trabalha por conta própria, os caminhoneiros, né? Que temos que valorizar a dona de casa também, que faz o almoço, o jantar, que cuida da cozinha, né? Temos que valorizar também o caminhoneiro, né? Então eu quero citar algumas coisas. Não sei se vai ser possível a gente comentar tudo, detalhe por detalhe, né? Eu quero falar um pouco sobre o poder do Estado, né? Do Estado. Quanto mais o Estado tem poder, menos direitos os cidadãos têm, ou seja, os cidadãos eles podem perder os seus direitos quando o Estado tem mais poder, né? Por exemplo, dar mais poder aos parlamentares, né? Dar mais poder àqueles que são políticos, isso não é necessário, né? Porque quanto mais poder os políticos têm, né? O parlamentar, o senador, o deputado, né? E os juízes têm mais poder, os cidadãos eles ficam refém, né, de poder, né? Então tem que ter um equilíbrio entre os poderes, né? O Taços, por exemplo, as pessoas podem assistir, né, o canal do o Taços Licorgo, né? Acho que é isso mesmo, né? Assista o canal do Licorgo, acho que é, se eu não estou enganado, né? E ele comenta sobre isso daí. Porque o Estado tem que ter um equilíbrio, né? Os poderes do Estado e a separação de poderes no direito constitucional, né? Então a gente vê que nesse mundo quanto mais poder o Estado tem, mais os cidadãos são reféns, né? Então, e as leis que também são postas, né? Então, quem faz leis é o Senado e o Congresso, mas quanto o Supremo Tribunal Federal também, os três poderes têm que ter o seu equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio. E o excesso de poder também prejudica, né? Prejudica uma nação. Então, não é só as pessoas ser candidato a presidente. Tem que ter um equilíbrio de poder, né?
Porque se não tem equilíbrio de poder, né? Muitas leis que é contrário aos cidadãos, né? Contrário à maioria, né? Ele entram, né? E é aprovado, né? Leis que prejudicam até os cidadãos, né? Essas leis absurdas que está havendo, né? Em muitos países, né? Então, os poderes do Estado e a separação de poderes no direito constitucional tem que ser analisada. A estrutura do Estado e a separação dos poderes são temas centrais no direito constitucional, garantindo o equilíbrio e o controle das funções governamentais. Tem que ter peso e contrapeso, né? É o que está acontecendo, né? O excesso de poderes, né, que está acontecendo, né, em muitos países, né, em que os cidadãos são até sacrificados pelo Estado, né? Então, geralmente, aquelas leis, né, daquelas ideologias lá de Stalin, Lenin, né, que a gente sempre comenta, eles até apregoavam que o Estado tem que ser Deus, né, dominar como Deus. O que é Deus? Deus é o controle, né? O controle do Estado, mais poder sobre o Estado. Então, quanto mais poder ao Estado, as pessoas muitas vezes são penalizadas, né? Por exemplo, fala muito sobre pena de morte. Pena de morte para um país igual o Brasil, por exemplo, que eu estou falando daqui do Brasil, não vale a pena. Quem defende a pena de morte não vai ter benefícios, porque a pena de morte ela pode recair para, por exemplo, sobre uma pessoa inocente. Se houver uma interpretação de leis e algumas interpretações for aprovado por juízes, né, por ministros, pode recair a pena de morte, mas a pena de morte ela existe, né? Querem legalizar a pena de morte, mas a pena de morte já existe no crime organizado, né? Essas facções que tem aí já existe a pena de morte. Quando as pessoas envolvido com facções, né? Organização criminosas, quando é violado, né? Os direitos, a ética do crime organizado, né? Que existe aqui no Brasil, então a organização do crime organizado, eles executam, eles põem em prática a pena de morte. A pena de morte existe, né? É que os parlamentares, os senadores, né? Os deputados, eles querem, muitas vezes, muitos deles é a favor da pena de morte. Mas será que vai dar bom resultado? Não vai. Tem que ter a reeducação do preso. O preso ele tem que ser preso, é claro, para cumprir as suas penas, mas tem que ir ali ter a reeducação. Existem países que o preso que comete um crime, eles são levados a trabalhar até em empresas, né? Em muitos países é associado, né, a um convênio em que os presos também trabalham em fábricas, né? Presos que têm a penalidade mais leve, presos que estão recuperando, existe um desconto das suas penas trabalhando em empresa, trabalhando em fábricas.
existe isso daí. Então, a pena de morte pode levar pessoas inocentes à prisão e também à condenação da morte, né? A pena de morte é ser tirado a vida do indivíduo, é ser executado. Mas só que do lado do crime já existe a pena de morte. Essas organizações, por exemplo, que o governo dos Estados Unidos quer, né, decretar que essas organizações no Brasil seja organização terrorista, né, e que o governo brasileiro não querem, né, que isso daí seja decretado como facções terroristas, né, mas já existe entre essas facções, são muitas as facções no Brasil, que se violou os seus direitos, né, o código de ética da organização criminosa, existe já a pena de morte. Né? E o Estado muitas vezes não consegue estar presente em muitos lugares, eu já falei, né? E ali quem domina são as organizações criminosas. Né? Então, o Estado tem que ter um equilíbrio, peso e contrapeso. Né? Então, não é só dizer assim, eu quero entrar para ser candidato a presidente. Tem que entrar e tem que mudar várias coisas, né? O Supremo Tribunal Federal tem que ter pesos e contrapesos, né? Por exemplo, como que pode, né? Um juiz só dar ordem e decretar as coisas ali no Congresso, no Senado, né? Então tem que ter mudanças para a melhoria da administração, né? E não querer dar mais poder ao Estado, dar mais poder aos parlamentares, dar mais poder aos ministros. Não há necessidade por exemplo, de colocar mais excesso de poder. O Estado e os cidadãos têm que ter um equilíbrio nos poderes. Né? Poderes do Estado, direito e a política. Né? O direito e a política são in, institutos distintos, né? Instituto distinto. Então, existe os três poderes, né? Existem os três poderes, poderes legislativo, existe três poderes, poderes legislativo, executivo e poderes judiciário, mas tem que ter um equilíbrio, porque muitas leis são aprovadas sem consentimento da população. A população é contra essas leis. São leis que a maioria não aceita e são aprovados, né? Então tem que ter limites. Quem entra de presidente tem que pôr limites, né? Porque senão aí vai de mal a pior, né? É como está, né, naquele ditado verdadeiro, né? Que o homem mau, ele vai de mal a pior, enganando e sendo enganado, né? Então aí tem que haver o equilíbrio. Né? Então assista o canal do Tassos, né? O canal do Tassos Licurgo, né? Acho que deve ser isso mesmo. E eu quero falar um pouco sobre a história do futebol. Né? Existe uma parte bíblica, acho que é em 1 Coríntios, né, que fala que o atleta, ele corre
né? Todos os atletas ali correm, né? No atletismo e só um que leva o prêmio, né? Então vamos ver a história do futebol para a gente memorizar algumas coisas que são materiais, que são coisas, todo mundo sabe que é passageiro, mas vamos ver. A história do futebol. A história do futebol não é antiga, tendo o esporte surgido como o conhecemos. Hoje, no século XIX, na Inglaterra, espalhando-se pelo mundo, né? Começou no século XIX, né? Então, o futebol foi inventado na Inglaterra no século XIX, que foi inventado, né? Então, a história do futebol não é tão antiga, tendo o esporte surgido como o conhecemos. Hoje, na Inglaterra, em meado do século XIX, a fundação do futebol, é, futebol da associação em 1863, né? É considerado o marco que deu origem ao esporte, né? Iniciando seu futebol, era um esporte ligado às elites, mas se popularizou entre as classes trabalhadoras, espalhou-se pelo planeta e hoje é o esporte mais popular do mundo, né? Então, no Brasil, a modalidade chegou, né, em 1894 por meio do filho de escocês, né, Charles Miller, né, que trouxe uma bola e outros instrumentos para a prática do futebol no Brasil. E o sucesso do futebol deu a origem à FIFA, que rege o futebol internacionalmente e que desenvolveu a Copa do Mundo, tendo sido o Brasil vencedor 5 vezes, né? Então está aí, né? Está aí o resumo da história do futebol, né? O futebol, a história do futebol não é tão antiga, tendo o esporte surgido como o conhecemos hoje na Inglaterra, em meado do século XIX, como eu tenho mencionado, né? Então, no futebol, deve-se conduzir a bola com os pés, vencendo o time que fizer o maior número de gol, né? Considera que o futebol moderno surgiu, né, com a fundação de Futebol Associação, né, em 1863. O futebol foi trazido no Brasil por Charles Miller em 1863, né? E a FIFA, instituição que rege o futebol internacionalmente, foi fundado em 1904. A primeira Copa do Mundo de futebol masculino foi disputada em 1930. Né? Atualmente, o Brasil venceu a Copa do Mundo por 5 vezes, como a gente já falou, né? Então, o esporte mais popular do Brasil, o futebol, como conhecemos, se estabeleceu, como eu já falei, no século XIX na Inglaterra, né? E a origem do futebol, por sua vez, são bastante controversas. Existe uma série de esporte com algumas semelhanças com o futebol que era praticado por diferentes povos no passado. Então, alguns historiadores, né, apontam que já existia um esporte semelhante ao futebol que era praticado na China, né, por volta do século terceiro antes de Cristo, né?
durante o período da dinastia, né, Han, né, esse esporte praticado na China era chamado de cujo outros esporte que era praticado usando os pés para conduzir uma bola. E era praticado na Grécia e na Roma na antiguidade, né? Então, é chamado de cujo, né? É assim, né? Deixa eu explicar direito, né? Então aí, né, vemos, né, sobre a futebol, né, as primeiras regras para o futebol. Aí diz também sobre, puxando na internet, sobre combater o racismo lá no futebol também, né? Fala sobre o racismo, né? E ninguém deve ser racista, né? E deve evitar xingamento, né? De ofensa, citando cor, tudo isso é importante, né? É importante que haja um futebol, né? Porque o futebol se estabeleceu entre as classes altas da Inglaterra, né? Iniciando e houve grande resistência ao envolvimento das classes trabalhadoras com esse esporte, né? Então, aqui no Brasil, além da questão de classe, o preconceito racial foi muito forte nos primeiros anos de futebol em nosso país. Então, tem que excluir esse negócio de racismo, xingar as pessoas de macaco, ofender, né, as pessoas de cores. Tudo isso é falta de vigilância, né? Eu sempre busco aquela parte que está na Bíblia lá, né? A Bíblia tem uma parte que diz assim, né? Vigiai e orai. Então, o que acontece no campo de futebol? O jogador abre a boca, fala demais. Às vezes alguém abre a boca, xinga alguém que é negro, né? Xinga alguém, chama disso, daquilo. Não pode, não pode. Tem que ser cauteloso. Tá ali para jogar, joga, não fica ofendendo ninguém. Não fica ofendendo porque é branco, porque é negro, né? Seja qualquer raça, não pode fazer isso, não pode. Também não precisa querer fazer, quebrar as ordens, por exemplo, do grupo, né? Tem gente que ele quer quebrar, por exemplo, as ordens, né? Os limites ali que é dado, né, aos jogadores. Aí ele inventa de, por exemplo, se ele inventar de escrever alguma frase, né, na camisa, ou então entrar com uma camisa diferente, se tem a ordem de ter o uniforme só daquele jeito, eles não querem nada escrito. Porque alguém, por exemplo, ele é um cristão, aí ele quer pregoar ou divulgar a mensagem do cristianismo ali, ele inventa de escrever na camisa, ou então ele escreve ou ele inventa alguma coisa ali. Aí entra no meio e dá problema. Então, ali é uma norma, é uma norma. Se eles não querem que ponha qualquer escrito, por exemplo, alguém quer escrever Alá, por exemplo, alguma coisa do islamismo ali, existe uma norma, porque se você quiser ponhar e divulgar, né, alguma coisa escrito, vai prejudicar, né? Porque aí todo mundo quer escrever sua frase. Então existem limites que o jogador tem que respeitar, as pessoas ali têm que evitar frase de racismo, de preconceito. Então, essa frase que está na Bíblia, vigiai e orai, muitas vezes não
as pessoas não se dão conta nesse sentido. Ofende alguém e dá aquele problema de racismo, preconceito. Então, as pessoas, jogador, tem que tomar cuidado e não só jogador, aquele que assiste também, né? Então, não pode ter racismo dentro do jogo de futebol, né? Qualquer jogo, Jogos Olímpicos. Então, tem que tomar cuidado em todos os sentidos. Não precisa ofender ninguém, não precisa xingar ninguém, não precisa xingar com frases racistas. Não precisa, não tem necessidade de xingamento com racismo, xingamento com discriminação. Não tem necessidade. As pessoas estão ali para jogar futebol, né? Então, está aí, né? Eu não vou comentar muito sobre isso, que é muito longo sobre essa história sobre o futebol. É muita coisa, né? É muita coisa, não dá para a gente comentar tudo. Mas a gente vê, né, que vamos ver ainda sobre as seleções, a história do futebol, Charles Miller e o futebol. É apontado que o futebol foi trazido no Brasil por meio de Charles Miller, né? Será que é esse nome mesmo? Um brasileiro, filho de um escocês que veio ao Brasil a trabalho, né? Ele nasceu em São Paulo em 1874 e migrou para a Inglaterra em 1884 para que pudesse estudar e retornar ao Brasil em 1894, trazendo consigo todos os instrumentos necessários para a prática desse esporte, né? Vamos ver a artilharia da seleção brasileira de futebol. 5 maiores artilheiros da seleção brasileira masculina. Vamos ver. Neymar, ele fez 79 gol, né? Pelé, 77 gol. Ronaldo, 62 gol. Romário, 55 gols. Zico, 48 gols, né? Aí tem as 5 maiores artilheiras da seleção brasileira feminina, que foi Marta, né? A Marta teve 104 gols, Cristiane teve 83 gols, a Pretinha teve 41 gols, a Formiga teve 37 gols e a Roseli 35 gols, né? E também sobre a criação dos estádios de futebol. Vamos ver um pouquinho. Foi inaugurado, né, em 1884 o Anfield, né, em Liverpool. Foi um dos primeiros estádios de futebol a serem construídos, né? Então, à medida que o futebol foi popularizando, estádios foram sendo construídos, né, como locais para as partidas fosse realizado e para que o público pudesse acompanhar os jogos, né? O problema hoje que chegou uma época em que só havia pancadaria, né? Tinha jogos, né, muitos jogos de futebol em que os torcedores começavam a quebrar tudo, começavam a agredir pessoas, né? Isso não é humanidade, né? Isso não é humanidade, né? Então houve muito problema sobre torcidas violentas. Isso daí também não é justo, não é legal, né? Para os seres humanos, nessas torcidas que agride, né, torcedores, um é contra, outro é a favor, agride, machuca, quebra
as coisas. Isso daí não é legal, é contra as leis, né? E vamos ver que foi construído, né, vários estádios, né? Por exemplo, a gente vê que a Arena da Baixada em Curitiba foi construída em 1913, né? São Januário, Rio de Janeiro também, em 1927. Pacaembu também foi construído em São Paulo em 1940. O Maracanã, Rio de Janeiro, foi em 1950. O Morumbi, em São Paulo, foi em 1960, né? Então está aí, né? E a origem das torcidas de futebol também, né? Por exemplo, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Vasco, né? Tudo isso é o futebol, né? Mas a gente viu momentos de treva, que não devia acontecer sobre essas torcidas violentas, né? Que foi muito combatido, né? Foi muito combatido e deve combater torcidas violentas, agressão contra os cidadãos. Isso não pode aceitar isso e tem que ser realmente reprimido, né, pela lei, pela forma da lei. É que nem esses movimentos terroristas, né, que existem, né, pois o Tasso, né, fala sobre esse movimento que é, por exemplo, Hezbollah, né? Hezbollah e o Tasso, ele nos seus comentários, no seu canal, ele falou que isso daí é um movimento terrorista, né? O Hezbollah, né? E muitos grupos terroristas. E ele comenta até sobre infiltração desses grupos, né? Que até querem pagar as pessoas, querem oferecer uma grande quantidade de dinheiro para causar terrorismo em vários países, né? Isso daí tem que ser combatido, né? Tem que ser combatido. Por isso que quem entra como candidato a presidente deve haver ordem, né? Deve haver escolhas, mais escolhas boas, né? E o Supremo Tribunal Federal também deve haver, né? Equilíbrio, pesos e contrapesos, né? Agora eu quero comentar alguma coisa sobre aquilo que a gente sempre comenta, por exemplo, o que é e o que faz um terapeuta. Vamos ver o que é um terapeuta. Descubra o que faz um terapeuta, como eles estudam e praticam a terapia e administrar problemas sociais, familiares e profissionais. O terapeuta, ele é uma profissão que muitos trabalham nessa profissão, né, de terapeuta, né? Existem vários tipos de terapeuta, né? Psicólogo, por exemplo, né? E existem vários meios, né? E várias profissões. A terapia é um campo que desperta cada vez mais interesse entre aqueles que desejam cuidar da saúde mental, aliviar o sofrimento emocional e aprender técnica de regulação diante das adversidades da vida, né? Então está aí, né? O que é o terapeuta, né? O terapeuta como eu tenho falado, né? E deseja cuidar da saúde mental e aliviar os sofrimentos e assim por diante, né? O terapeuta, ele pode exercer a função de terapeuta, sim. Quando ele é terapeuta, ele pode exercer, né? Então, no cenário, o terapeuta surge como uma figura central, muitas vezes envolto em mistérios e dúvida, né? Afinal, o que faz exatamente o terapeuta? Quais são as atividades e como elas influenciam a vida de quem busca, né?
Então, muitas pessoas procuram terapia com diferente expectativa, né? Alguns querem entender o diagnóstico de um transtorno, né? E outros desejam resiliência, emocional, e há quem apenas procura um equilíbrio no cotidiano, né? No entanto, para que todos esses objetivos sejam alcançados, é fundamental compreender o papel do profissional de terapia e como se estrutura sua prática amparada, né? E tanto por base científica, né? Então, é comum confundir os papéis do psicológico ou psicólogo, né? Terapia e psiquiatria. Psiquiatra é outro estudo, né? É quase igual ao terapeuta, né? Tem o psicólogo, tem o terapeuta, né? Por exemplo, tem um nutricionista que sabe mais, estuda mais sobre nutrição, né? Existe o terapeuta de plantas e ervas medicinais, né? Tem aqueles que estudam planta, terapeuta ortomolecular, né? Que estuda mais sobre a necessidade que a pessoa tem sobre vitaminas, né? Estuda muito sobre vitamina, né? Então, todos atuam na área da saúde mental, né? Na saúde física, mental, né? Sentimental, né? Mas exerce as funções distintas e até diferentes, né? Porque o psicólogo é um profissional ele estudou para psicologia, que pode atuar também em diversas áreas, né? Organizacional, hospitalar, social, clínica, né? E assim por diante, né? Então, existe vários estudos, né? E o terapeuta, ele tem vários tipos de terapia, né? O que é exatamente um terapeuta? O ofício do terapeuta vai muito além de ouvir problemas, né? Ele é um especialista em escuta qualificada, análise de padrões emocionais, intervenções terapêuticas eficazes e construção de vínculos seguros, né? O terapeuta ele trabalha para a melhoria, né, da saúde de um cidadão, um paciente, né? Ele estuda como, por exemplo, uma pessoa ter uma saúde de qualidade. O terapeuta não é aquele que receita remédio, né? Remédios de farmácia, não. O terapeuta ele procura muitas vezes através do seu tratamento terapêutico, ele procura encaminhar as pessoas para um tratamento terapêutico mais eficaz, para ele, por exemplo, as pessoas que têm problemas, né, ter mais um equilíbrio e ter mais saúde, né? Então, em primeiro lugar, o terapeuta realiza a avaliação do paciente, né? Então, existe várias maneiras de terapia, existem vários tipos de terapia, né? Existe aqueles que estudam, né, para fazer terapia, ginásticas, massagem. Tem por exemplo, os massagistas, né? Tem aqueles que estudam para fazer massagem, né? E psicoterapia, né? E assim por diante, né? Mas o terapeuta, ele, na sua função, não é intoxicar as pessoas de remédio. O terapeuta não tem intenção de deixar a pessoa intoxicado com remédio, né?
Porque mesmo que os doutores tenham boa intenção, mas mesmo assim, muitas pessoas, muitos pacientes acabam se intoxicando com remédio, mesmo que os médicos não tenham intenção de intoxicar ninguém de remédio, né? Mas devido a alguns problemas, existem pessoas que têm uma farmácia em sua casa, né? Pessoas que têm aí 20, 30, 40 remédios, tomando 20, 30 remédios por dia, né? Então, essas pessoas acabam até se intoxicando, né? Acaba intoxicando, embora que o médico não quer intoxicar ninguém. Nenhum médico quer intoxicar as pessoas. Mas a gente sabe que os medicamentos de farmácia, de laboratório, existe medicamentos que intoxica, né? Mesmo sendo contra a vontade do médico, né? Devido ser remédios fortes, né? Então tem que ver isso também. Então, a formação de um terapêutico, ou terapeuta, né? Terapeuta, né? Terapeuta não é um médico, terapeuta não faz diagnóstico. Quem faz o diagnóstico, que eu sempre falo, seja qualquer terapeuta, terapeuta olímpico, holístico, né? É holístico, né? Seja terapeuta ortomolecular, não fazem diagnóstico. Quem faz o diagnóstico é o médico. Aí o terapeuta, após a pessoa ou o paciente procurar o terapeuta, aí ele vai querer saber se fez algum diagnóstico. Através da informação do paciente, que ele fez um diagnóstico, em que aquele paciente tem um problema de saúde, o terapeuta ele vai querer trabalhar, né? Devido àquela informação para que aquela pessoa tenha mais uma alimentação de qualidade, aquela pessoa tenha mais saúde, aquela pessoa faça um tratamento mais natural, né? Aquela pessoa tenha um sono mais adequado, aquela pessoa seja mais calmo, né? Seja mais calmo, seja mais equilibrado. E a terapia tem vários fatores, né? Vários fatores, né? O estresse prejudica a saúde, né? O medo também. O medo também leva a pessoa a vários problemas de saúde. O medo, a falta de segurança dentro da família, ele sente-se desconfortado, né? Tem muito problema dentro da família e nem todas as famílias eles têm assim uma condição 100% uma vida de 100% de paz. Não é, porque existe família que tem pessoas que têm problemas alcoólicos, tem pessoas que são dependentes químico, então aí as pessoas podem sofrer mais, né? Pessoas de idade podem até ter problema muito sério, né? Devido pessoas que têm problemas químicos, né? Problemas de alcoólico, isso daí afeta toda a família, né? Então aí é um problema muito sério que pode levar as pessoas até ficar doente, né? Então o terapeuta também atua como mediador na relação entre o paciente e sua própria história, né? Então está aí, né? Isso envolve ajuda a identificar gatilhos emocionais, fortalecer os vínculos afetivos e apaziguar as crises internas, né? Tem tudo isso, né? Então, o terapeuta ele é responsável por avaliar continuamente o progresso terapêutico, ajustar a estratégia, manter
um ambiente ético e acolhedor, e seu dever prestar serviço com qualidade, respeito, competência, técnica, princípios que norteia todas as suas decisões clínicas, né? O terapeuta pode consultar, com certeza ele pode, né? O terapeuta pode fazer a sua anamnese, a sua consulta. Existe terapeuta que cobram, né? Tem terapeutas voluntários que não cobram, mas existe terapeutas que cobram sua consulta. É o direito dele, é o trabalho dele, né? Ele cobra a consulta e eles fazem resultado bom, sim. Existe terapeuta que atendeu pessoas tudo inflamada, pessoas que tomavam remédio, mas estava tudo inflamado, né? E aí foi numa terapeuta, aí chegou lá e ele começou a dar a sua orientação, fez ali uma consulta, e aquela pessoa se desinchou, né? O corpo tudo inchado, tudo inflamado, né? Aí ele foi melhorando, né? Através daquele tratamento, né? Daquele terapeuta, daquela terapeuta, foi melhorando. Pessoas que gastavam muito dinheiro em farmácia, né? E que muitas vezes não tinha saúde boa, também foi muitas vezes consultar um terapeuta. Aí acabou se livrando, né, daqueles excessos, né, de remédio, né, tomar, automedicar, tomar muito remédio sem necessidade, né? Pessoas que tomavam remédio de pressão, que não precisava, né? Isso é bom, o terapeuta ele faz um trabalho muito bom. Então o terapeuta não intoxica ninguém com remédio, né? Não intoxica, é pelo contrário, ele, ele através das consultas, ele indica e ele encaminha as pessoas para melhorar de saúde, né? Então a atuação do terapeuta é abrangente, né? Que ajuda, né? Eu quero dizer uma coisa, que tem muitos, biblicamente, se fala muito de profetas, né? E muitos profetas que surgiram, né? Como a gente se comenta muito sobre Messias, né? O Messias, né? O Messias, como se diz, se trata também de um terapeuta, né? O Messias, né? E muitas coisas que fala na Bíblia lá sobre pessoas que ele mesmo tendo fé e ele até o Criador, né? O Criador do universo, ele é também aquele que é um terapeuta também. Ele é o Criador e ele também é como um terapeuta, né? O Criador também, ele é como um terapeuta, ele é como um médico, né? O que é preciso para ser um terapeuta, né? Então está aí, né? Se você sente que nasceu com uma sensibilidade maior para ouvir os outros, o terapeuta ele tem que ter dom de ouvir, né? Quem tem problema de saúde, então ele tem que ter sensibilidade para ouvir, né? Que tem facilidade em oferecer conselhos, ou simplesmente sendo um chamado para ajudar pessoas a lidar com seus desafios emocionais, sentimentais, né? Suas crises, né? Seus traumas, né? Então, as pessoas, para ser terapeuta, ele tem que saber e tem que ter paciência em ouvir, né? Para ele ter esse dom para ser um terapeuta, né? Pode ser um terapeuta, sim,
é muito bom. O que é um terapeuta e qual o seu papel na sociedade? A palavra terapeuta é um termo amplo, né? Que pode se referir a vários tipos de profissionais que trabalham com saúde mental, emocional, sentimental, física, dependendo do contexto, né? Em geral, o terapeuta é alguém que oferece suporte profissional para ajudar pessoas a lidarem com suas questões internas, traumas, ansiedade, estresse, conflitos interpessoais, né? Entre outros aspectos, né, que influencia o bem-estar psicológico, né? Então está aí, né? O que é um terapeuta, né? A gente vê que ali é que se comenta, a Bíblia comenta sobre o Nazareno, né? O Nazareno também, ele era como um terapeuta, ele agia muitas vezes como um terapeuta, né? Ele agia como um terapeuta. As pessoas podem ler na Bíblia lá, né? Nos evangelhos da Bíblia, que dá para entender que ele agia também como um terapeuta, né? Terapeutas significa também pessoas que acalmam, pessoas que dão mais segurança, pessoas que deixam as pessoas mais animados, né? Isso daí é o papel do terapeuta. Agora eu quero mudar um pouquinho e quero falar sobre os benefícios da Roma. A Romã também abaixa a pressão, né? Abaixa a pressão. A Romã, ela é muito importante, ela abaixa a pressão, ela desinflama o corpo, né? Existe até, eu já comentei, né, sobre a garrafada feita com romã. Pode fazer a garrafada e pode tomar, mas só que o problema hoje é que as pessoas não têm paciência de fazer tratamento, né? As pessoas têm uma inflamação na junta, as pessoas estão com a coluna travada, só que ele não tem paciência de fazer e seguir as doses certas. Por exemplo, a pessoa vai tomar garrafada de romã. Não é tomar copada de garrafada, não é. É tudo doses pequenas, né? 2, 3 vezes ao dia, né? Até melhorar. Mas as pessoas não têm paciência. Até aquele lá que toma lá o seu medicamento de pressão, ele não carrega o remédio junto. Às vezes ele chega na casa do outro lá, ele vai tomar o remédio do outro, né? Isso daí já aconteceu, isso daí dentro da minha família, né? Isso daí são coisas que acontecem dentro da nossa da família, da irmandade, né? Isso acontece. Pessoas tomam remédio, pressão, ele não toma como deve. Ele sai lá da casa dele, aí vem na casa do amigo, do irmão, ou da mãe, do pai, chega lá, toma o remédio de pressão, quer dizer, não é assim. As pessoas, para tratar da saúde, ele tem que carregar o remédio junto. Ele vai viajar, ele tem que carregar o remédio. Ele tem que marcar o horário certo para tomar o remédio, tomar certinho. Então as pessoas são desmazeladas, eles são relaxados. Vamos, não repare a expressão, né? Desmazelado, relaxado, isso é um modo da gente falar. A gente não está ofendendo ninguém. Então não carrega o medicamento. Se ele toma um medicamento, ele não carrega. Às vezes ele toma e às vezes ele não toma. Ele vai viajar, ele não carrega o medicamento para tomar. Então tem que viajar, tem que carregar o medicamento. Ele está fazendo um tratamento, ele está tomando um chá, ele precisa tomar aquele chá.
ele tem que carregar junto. É que nem o caso do celular. Tem gente que ele sai com o celular na mão, aí ele vai na casa do outro, chega lá, chega a hora de carregar, ele não tem o carregador, aí ele precisa emprestar do dono da casa, o carregador. Mas não é assim, não é assim, é tudo desorganizado. Ele vai na casa de alguém, ele esquece o óculos, ele esquece talvez o celular, ele esquece alguma coisa que ele levou junto. Então não é assim, tem que programar as coisas têm que ser organizadas. Por isso que as pessoas não saram. As pessoas têm dor na coluna, tem desgaste, né? Tem osteoporose, não toma o medicamento no dia certo, não faz o tratamento certinho, o que acontece? Nunca vai sarar, nunca. Ele não quer se sujeitar ao tratamento. Ele toma uma vez, depois larga, não faz o tratamento. Se é para fazer uma dieta, ele não faz. E assim por diante. Isso daí vai causar problema, né? Futuramente vai causar problema, porque as pessoas não se tratam certo, não tomam medicamento certo, tá com a baixa imunidade, não se alimenta bem, muitas vezes não consulta, não busca um terapeuta, né? Porque existem vários terapeutas. E a gente deixa até o link, né? Sobre terapeuta no YouTube. Tem até o telefone dos terapeutas. As pessoas podem ligar. Ah, mas se eu ligar, ele vai querer cobrar e eu não quero gastar, não tem dinheiro. Gente, não pode ser assim. Se as pessoas querem ter saúde, se for preciso gastar um dinheiro para fazer consulta com um terapeuta, não tem problema. Não tem problema, não precisa ficar com medo de gastar. Se precisar de um terapeuta, pode conversar também sem fazer consulta, pode. O terapeuta não vai cobrar porque as pessoas conversam com ele, não, ele não vai cobrar. Mas se for preciso fazer uma consulta com o terapeuta e o terapeuta cobrar, não vai lamentar, não. Onde você viu? Me cobrou. Eu fui lá, me cobrou tanto. É muito caro. Não tem condição uma coisa dessa. Não pode ser assim, gente. Você está tratando da saúde. Se você gasta em consulta com um terapeuta, você vai sair de lá mais animado, que o terapeuta não vai intoxicar ninguém com remédio. Ele vai te dar umas dicas, vai te dar um tratamento, você vai ter que sujeitar o tratamento, né? Então, o que é romã? Romã é uma fruta que oferece muitos benefícios à saúde, né? E ajuda, né, contra a infecção de garganta, contra vários tipos de infecção generalizada também, né? Então, romã é antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana, né? Romã ajuda a diminuir o risco de tumores. Romã mantém a função cognitiva, né? A romã é muito bom para as pessoas. Reduz o risco de doença do coração, abaixa a pressão, ajuda em vários sentidos, né? Regula o sistema imunológico, previne e melhora a infecção na garganta. Ah, minha garganta está inflamada. Todo dia minha garganta está inflamada. Então, por que as pessoas não acordam? As pessoas têm que se acordar. Não dá ouvido, né? Tem gente que fala assim, ah, mas todo mundo sabe das coisas, não adianta falar, né?
A internet já fala, já é falado em todo lugar, todo mundo sabe. Mas muitas vezes a gente vai falar com alguém e as pessoas falam: ah, é mesmo? Eu não sabia. Tem o WhatsApp e não sabe de nada. Tem a internet, as pessoas falam: eu não sabia, agora que eu estou sabendo. Ué, não tem internet, não tem a TV, não informa, não tem o WhatsApp, mas parece que as pessoas vivem no ar. Tem tanta informação, tanta palestra, e parece que as pessoas não se acordam, não aprendem. Parece que as pessoas estão num mundo estranho. Fala, 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 fala e as pessoas não aprendem, né? Então a gente tem que ouvir melhor, né? Ter o tempo para ouvir, ter o tempo para telefonar. Tem gente que ele liga para o outro, ele toma o tempo até do outro, né? Tem gente que ele liga no WhatsApp, o outro pode queimar até o feijão na panela, pode até causar problema. Por quê? Porque ele liga no WhatsApp, ele acha que o WhatsApp do outro é dele, né? Ele fala, fala, fala e a pessoa tem alguma coisa para fazer e fica ali falando, falando, martelando, martelando. Tem que ligar, é livre a pessoa telefonar, mas as pessoas têm que ser inteligentes, né? Agora eu vou ligar sem precisão, a pessoa está dormindo e eu vou ligar e acordar ele. Ou a pessoa está almoçando e eu vou tomar o tempo dele, ele está almoçando e eu vou tomar o tempo. As pessoas têm que ser inteligente, agir com inteligência. A pessoa está lá trabalhando no emprego, eu vou ligar lá no emprego dele, atrapalhar ele, que ele está trabalhando, vou ficar lá falando 1 hora, meia hora? Não. Tem que ser inteligente, tem que ter os horários certos, tem que agir com sabedoria, né? Então está aí, né? Então a romã, ela é bom para desinflamar. E também o sucupira, né? E eu não dá para mim falar sobre a sucupira. A sucupira foi aprovado cientificamente em laboratório que ela tira dor da coluna, tira dor da junta, ela ajuda em problemas de ossos, né? Problema de junta, joelho, problema de dor no braço, na coluna. Mas agora você fala para uma pessoa, mas ele não quer saber, ele não quer saber de fazer um tratamento sério. Ele quer saber de tomar o medicamento só e já sair correndo, procurar trabalhar e cumprir os seus compromissos, e depois não toma mais, não faz um tratamento certo, um tratamento perseverante. Então está aí, né? Então fica aí essas dicas para todas as pessoas de todas as idades, né? Porque saúde é bom para o estudante, é bom para a professora, é bom para o aluno que estuda na escola, né, na universidade, na faculdade. É bom para todas as idades, né? Então está aí e até a próxima oportunidade. Até lá, até a próxima oportunidade.